meu povo, como vocês estão depois do final de Legacy? Ai, meu Deus do céu, a nossa sériezinha acabou, gente, como assim? Já deu tempo de sentir saudades? Eu confesso que comecei a sentir saudade mais agora mesmo, né? Eu sinto que a série tava meio que em um hiatus e eu tinha ainda esse sentimento que teria episódio novo, mas não vai ter mesmo. Mas vocês não acharam que os vídeos de Legacy tinham acabado aqui nesse canal, né? Afinal de contas, já falei pra vocês que o universo de The Vampire Diaries é assim, tudo pra mim, então qualquer desculpinha que eu tiver pra falar, eu estarei falando. Quem é mais das antigas sabe muito bem disso. Então no vídeo de hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a 5ª temporada de Legacy. Vai ter? Não! E afinal de contas a série foi cancelada! Mas eu vim aqui especular um pouquinho pra vocês, né? Afinal de contas, sonhar não custa nada. Sobre como seria essa 5ª temporada, que na minha opinião seria a melhor temporada da série, que nunca vai existir. Mas toda temporada de Legacy eu sempre falava a mesma coisa, né? Na segunda eu falava que seria melhor que a primeira, e aí na terceira eu falava que seria melhor que a segunda, e aí a quarta melhor que a terceira, e assim a gente vai seguindo a vida. Então já sabe, né? Se você gosta do universo de The Vampire Diaries, este canalzinho aqui é pra você, então já vai se inscrevendo se ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e bora falar sobre Legacy 5, que não vai ter, mas a gente vai fingir que sim. Tá, antes de começar a falar sobre os acontecimentos da 5ª temporada, mano do céu, eu gostaria de esclarecer duas coisas aqui com vocês que, mano, eu fiquei chocada com os comentários do meu último vídeo. Eu achei que essas duas situações estavam completamente claras pra todo mundo, mas eu já vi que não. Rebecca humana, galera, vai acontecer ainda, mas vocês esperavam mesmo que isso ia acontecer em Legacy? Não é possível, cara. No final de The Originals, a série deixou extremamente claro como que vai acontecer com a Rebecca humana. E na linha temporal de Legacy, até onde Legacy acabou ali com a galera chegando na escola, com a Hope ali, toda felizinha, Caroline e tudo mais, o Damon Salvatore ainda está vivo. E nós já sabemos muito bem que a Rebecca, ela só vai se transformar em humana quando Damon morrer. Essa foi a promessa do Klaus. Quando Damon morrer, a Rebecca vai poder ir lá em Mystic Falls e pedir a cura pra Caroline, que a Caroline vai entregar a cura pra ela. Mas não tem como ela ter virado humana no final de Legacy, afinal de contas o Damon está vivo, a não ser que a série tivesse um salto temporal aí gigantesco, mostrando o momento que o Damon morreu, e obviamente isso não ia acontecer. Eu fico chocada porque assim, algumas coisas pra mim são extremamente óbvias, mas pra algumas pessoas não é, e tudo bem, eu tô aqui pra explicar, eu tô há muitos anos explicando exatamente a mesma coisa, já fui xingada, por exemplo, por uma galera que fala que o Damon não virou humano coisa nenhuma, que não faz sentido o Damon ter sobrevivido como humano e a Catherine ter morrido. Galera, já falei 1 milhão de vezes, o Damon não morreu porque a cura continua no organismo dele, a Catherine só morreu porque tiraram a cura do organismo dela. Ai, é tão difícil sempre explicar a mesma coisa, mas estamos aqui pra isso. Bom, a segunda coisa que muitas pessoas estavam falando que é uma ponta solta do final de Legacy é a respeito da fusão das gêmeas Saltzman. E não é uma ponta solta, assim como a Rebecca não se transformar em humana no final da série, também não é uma ponta solta. Tudo bem, a gente teve toda essa questão da fusão das gêmeas desde a primeira temporada de Legacy, porém, esse assunto já foi resolvido nessa 4ª temporada. A partir do momento que a Lizzie se tornou uma Heretic, não precisa mais rolar a fusão. Afinal de contas, uma das gêmeas já morreu, que no caso é a Lizzie. Ela voltou porque tava com sangue de vampiro no organismo, porém, ela morreu. Logo, não precisa mais ter a fusão. Eu já tinha falado a respeito disso com vocês aqui no momento que ela se tornou uma Heretic, mas assim, uma galera ficou chocada e eu fiquei chocada com os comentários falando: meu Deus, deixaram uma grande ponta solta aí com a fusão das gêmeas. Eu falei, gente, como assim? Não tem ponta solta nenhuma. Enfim, estamos entendidos? Estamos entendidos. Bora falar sobre a 5ª temporada de Legacy, que não vai ter, mas a gente vai especular. A começar com a Larry meio que se aposentando, indo embora da escola, e a Caroline chegando e sendo a nova diretora
diretora da escola, uma coisa que deveria ser desde o começo, né? Vamos combinar. E sim, meus amigos, a atriz Kenzie, ela confirmou que ela estaria na 5ª temporada de Legacy e a Caroline seria uma das personagens principais. Isso já tá pra acontecer há muito tempo, só que infelizmente a série acabou sendo cancelada nessa 4ª temporada e não deu tempo de acontecer isso que a gente sonha desde o começo. Vamos lá, já tem muito tempo que tá rolando algumas polêmicas aí com o ator Matthew Davis, que interpreta o Alaric, que na verdade as polêmicas dele vêm desde The Vampire Diaries, e eu tenho até vídeo aqui a respeito disso. Inclusive dizem, né, que a Kaylee Bryant acabou saindo da série justamente por conta dessas tretas. Na verdade, a Kenzie, ela acabou confirmando que eles estão tentando trazê-la pra série desde a 2ª temporada. Há muito tempo que eles estão planejando fazer justamente isso, da Caroline fazer parte da série. E provavelmente por conta dessas polêmicas, esse negócio do Alaric sair e a Caroline ficar no lugar dele já ia acontecer há bastante tempo. Porém, começaram a acontecer várias coisas nos bastidores que infelizmente impediam que a Kenzie participasse da série. Então eles iam empurrando essa história do Alaric aí com a barriga, né? E o ator continuou na série, e o personagem continuou na série, e continuou fazendo tudo isso, porque também não tinha como o Alaric sair da série e a Caroline não aparecer, falando sobre coerência de roteiro. Não sei se o Matthew Davis de fato sairia lá na 2ª, 3ª temporada, isso é só uma especulação minha. Só que a respeito da Caroline fazer parte de Legacy desde a 2ª temporada, a gente tem essa confirmação. Acontece, né, queridos, que rolou a pandemia, então a atriz não conseguiu participar, e quando ela ia conseguir participar, ela engravidou, então também não ia ter como trazer a Caroline grávida mais uma vez pra história. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas toda a história das gêmeas é muito legal, assim, a forma que aconteceu, porque a Kenzie, lá na época de The Vampire Diaries, ela engravidou, então eles ficavam se questionando como que ia aparecer Caroline grávida na série, né, porque ela é uma vampira. Então, eis que surgiu a história das gêmeas, deles pegarem ali as gêmeas na barriguinha da Jo, que tinha morrido, e colocar na barriguinha da Caroline, e a gente tem toda essa história aí sobre a Liz e a Josie. Só que dessa vez, convenhamos que eles não tinham uma desculpa pra trazer a Caroline pra Legacy, assim, né? Eu acho que a atriz que engravidou não quis participar e também eles não estavam muito afim, mas já tiveram vários casos de atrizes que engravidaram aí no meio das gravações e eles conseguem fazer uma jogada de câmera que não mostra a barriga delas especificamente, só que pelo fato da Caroline ser uma vampira, a vibe da série, eu acho que eles não quiseram ou não iam conseguir fazer dessa maneira e ia ficar meio estranho. Então, pensando nisso, eu acho que na 5ª temporada nós teríamos muitas interações da Caroline com a Hope Mikaelson. Mano, essa dupla era uma coisa que eu queria ver, assim, demais. Só que não sei, eu tenho o sentimento também que a Caroline, ela seria muito amiguinha da Cleo. Eu já senti uma química ali em cena com as duas. Na verdade, a Caroline tem química com absolutamente todo mundo, por isso que ela é icônica, perfeita, maravilhosa. Mas aí a gente tem esse momento no episódio final, né, que a Cleo e a Caroline estão conversando. A gente tem toda essa questão da Cleo futuramente ser a diretora da escola Salvatore, pelo menos foi isso que eles deram a entender, né? Ela começou a ter visões. As visões da Cleo, com certeza, seria uma história também pra essa próxima temporada. Certamente eles iam explorar mais os poderes da Cleo, afinal de contas a personagem, ela tava ganhando destaque a cada episódio, né? E ela é uma bruxa extremamente poderosa, tem várias situações com a Cleo, e eu acho que nessa temporada ela teria mais destaque ainda. Inclusive, adoraria ver a amizade dela com a Hope novamente. Mas a gente também teria muitas interações da Lizzie com a Caroline, certamente seria muito legal. Afinal de contas, a Lizzie, pra mim, ela tem todo jeitinho, assim, da Caroline quando era mais novinha ali, bem no comecinho de The Vampire Diaries. Então, eu já ficava imaginando algumas cenas da Caroline aconselhando ela sobre amor, né, sobre a relação dela com o MD, a Caroline ajudando ela a escolher alguns looks pra poder usar. Nossa, seria incrível ver isso acontecer. Inclusive, já que eu toquei no assunto, uma coisa que certamente seria explorada nessa 5ª temporada seria o relacionamento de Missy, do MD e da Lizzie. Um casal que tá desde
da primeira temporada, apesar do casal ter demorado pra acontecer, pra ter rolado beijo, tem toda essa situação, na minha opinião, é um dos casais mais bem construídos da série. Eles construíram muito bem uma amizade, ele na friend zone, depois ela se apaixonando por ele aos poucos, e a gente vai acompanhando essa mudança de sentimentos da Lizzie, né? Entendendo um pouquinho melhor porque ela não dava muita chance pro MD. Mas aí nessa quinta temporada, finalmente era o momento de explorar esse relacionamento de fato. Eu acho que independente se era o final da série ou não, eles de fato iam fazer isso acontecer, porque já faz bastante tempo que a história está se encaminhando pra esse relacionamento acontecer, mas sempre tinha alguma treta, alguma coisa que acabava separando esses dois. Inclusive, tem uma cena que eu queria muito que eles compartilhassem, que acabou se tornando uma cena deletada, né? Que é uma conversa da Lizzie, do MD, junto com a Caroline. Até vazou uma foto aí na internet. Eu fiquei muito curiosa pra ver essa cena, provando mais uma vez que nessa possível quinta temporada a gente teria muita interação, muito conselho de mãe e filha aí, toda essa questão. A gente vê que o MD, ele fica todo sem graça ali perto da Caroline, então eu já imagino os dois indo pra encontros pela primeira vez. Imagina, assim, um jantar em família dele, sei lá, conversando com a Caroline a respeito da Liz e tal, então seria bem interessante. E já que estou falando em relacionamentos, eu não poderia deixar de citar Pose, que é a minha Penélope e a Josie, um dos meus casais favoritos, que acabou lá na primeira temporada, mas eu nunca superei, e pra mim essas duas foi endgame sim, e tá na minha cabeça que as duas estão juntas e é isso que importa. Afinal de contas, a gente sabe que a Penélope foi pra Bélgica, e aí no final de Legacy, a Hope acaba entregando que a Josie também tá na Bélgica. Eu sei que os criadores da série disseram que é meio que uma coincidência e tal, mas eu acho que eles disseram isso só pra despistar os fãs mesmo, pra ninguém ficar enchendo o saco de que Pose foi endgame. Mas pra mim, o maior amorzinho da Josie de fato foi a Penélope, e eu gosto muito dessa relação. Inclusive, eu até arrisco a dizer que nessa quinta temporada nós teríamos o retorno da Kaylee Bryant como Josie. Afinal de contas, se rolou mesmo, agora é só uma fofoca, uma especulação, um negócio, se rolou mesmo essa situação dela não aguentar trabalhar com Matthew Davis e ter sido muito pesado pra ela tudo que aconteceu, e aí ela resolveu sair e tudo mais, eu acho que com ele saindo poderia ser que a gente tivesse o retorno sim da Josie ou algumas participações especiais. Afinal de contas, eles deixaram super aberto pra personagem aparecer em outros momentos. E com isso, eu também gostaria de dizer que eu acho que na quinta temporada nós teríamos o retorno da Penélope. Imagina só Josie e Penélope voltando juntas. Seria incrível, na cara da Finch. Não acho que Finch e Josie foi endgame, assim, de maneira nenhuma. Afinal de contas, eu sinto que as duas terminaram mesmo. E a Finch, ela tá nessa pegada de se conhecer. Agora que ela é líder dos lobinhos, ela tá mais nessa vibe de ficar sozinha. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que com toda essa situação, a Finch poderia até ganhar mais destaque nessa próxima temporada. Ou talvez não, porque a personagem realmente não agradou muita gente. Mas eu aposto aí, de fato, na volta da Penélope e da Josie na quinta temporada. E isso sempre vai ficar só na minha imaginação mesmo, infelizmente. Assim, galera, é claro que a partir desse momento que a série foi cancelada, acabou, a senhora Julie Plec, ela pode falar 1 milhão de coisas que ela queria fazer, mas não significa que essas coisas iriam acontecer de fato. Mas assim, se eu já fiquei extremamente irritada de saber que a Caroline faria parte da quinta temporada, inclusive a atriz falou que tava torcendo pra Legacy ser renovada, porque ela sabia que a Caroline faria parte. Nossa, eu fiquei tão puta com a CW, meu Deus do céu. Era o momento da Caroline, gente, mas fã de Legacy só toma, né? Ai, que ódio, mas se tu ficou com raiva disso, se prepare também pra ficar com raiva, afinal de contas... Ai, eu bati na minha mão, ardeu. Se prepare, pois a senhora Julie Plec, ela informou que na quinta temporada nós teríamos a aparição da Stephanie Salvatore, que é a filha de Helena. Inferno! Ai, que raiva! Meu Deus do céu, eu não acredito que finalmente nós teríamos a Stephanie Salvatore aparecendo. E não vai ter, galera. É claro que pode ser só uma coisa da Julie Plec falando, tipo assim, aí CW, eu ia trazer audiência, hein? Vamos renovar aí? Mas eu acredito que, de fato, tinha tudo pra filha de Helena aparecer na próxima temporada. Afinal de contas, a história da Hope já tava um pouquinho que resolvida, assim, mas eu acho que as coisas estavam, sim, se encaminhando pra tal, porque nessa quarta temporada a gente tem um foco gigantesco na família Mikaelson, obviamente. Então, eu acredito que com a chegada
chegada da Caroline, eles iam focar um pouquinho mais na história de The Vampire Diaries. E faz total sentido de fato isso acontecer, afinal de contas a Caroline é muito amiga da Helena Gilbert, que agora é Helena Salvatore. Ela é muito amiga deles, então eu não consigo imaginar, por exemplo, a Caroline fazendo parte da série e não citando pelo menos uma vez a Helena, tipo, a amiga dela, ou o Damon, a família deles. Afinal de contas, em Legacy, a gente já viu, inclusive, a casa de Delena, né, onde eles estão vivendo, porque a Josie acabou vivendo um tempinho com eles, o que foi muito fofo também. Só que assim, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça também é que a Stephanie Salvatore, ela é uma criança ainda, ela é muito novinha, não tem como falar que ela tem a idade da Liz e da Josie ali, ou shippar ela com alguém, não, ela é criança. Então, no máximo, ela teria aí alguma interação com o Pedro, que na minha opinião sempre foi e sempre vai ser o filho da Bonnie Bennett. Eu não acredito que Legacy perdeu a oportunidade de colocar o Pedro como um Bennett, mano. Mas enfim, certamente a gente teria essa interação deles dois, porque eles são crianças, então não vejo a filha de Delena aparecendo pra ter um puta destaque, não. Na verdade, eu vejo mais como uma coisa pra deixar o nosso coração quentinho, uma coisa mais de referência aos fãs de The Vampire Diaries. Assim como o Nick Michelson, que é o filho da Freya. Muita gente quer que ele apareça, né, queria que ele aparecesse, mas ele é um bebê. Gente, ele é muito bebezinho, então seria só legal, porque, nossa, é o filho da Freya, ai que fofinho, nananã, mas não tem como o personagem acrescentar tanta coisa e fazer muita coisa, porque a gente tá falando de um bebê. A não ser que nessa quinta temporada eles resolvessem ousar um pouquinho mais e dar um salto temporal aí, mostrando as gêmeas bem mais velhas, adultas, sei lá, alguma coisa assim, e tendo esse negócio aí da filha de Delena agora sendo uma adolescente. Poderia acontecer, mas se tivesse esse tal salto temporal. Senão ia ficar uma coisa tipo, ah, fofinho, criança ali, tá com Pedro, tal, fofo, sei lá. Ou uma coisa meio a Summer, quando ela fazia a Hope lá em The Originals, mas também tinha toda uma questão, né? Só tinha ela de criança ali, tinha a Hollow, tinha toda uma situação. Mas uma coisa que, assim, eu mal esperava pra ver nessa quinta temporada seria as participações especiais, porque a cada temporada a gente tem aí algumas participações e, assim, tiveram algumas que eu não gostei tanto, tipo o Matt Donovan, que apareceu no começo da série, não sei pra quê, porque ninguém gosta dele, mas gosto da participação do Jeremy, apesar de ter sido bem fraca e bem rápida, mas eu gostaria muito de ver o pequeno Gilbert novamente. Eu acho que é um personagem que poderia acrescentar bastante na história da série, né? Mas a gente tem a participação da Jo, que apareceu como um zumbi, coitada, mas aí a gente tem essa interação dela com as gêmeas. Tem pra mim uma das maiores e melhores participações, que teve a melhor construção de episódio, que foi a participação do Kai Parker, que, gente do céu, que episódio incrível. E nessa quarta temporada, a gente teve um foco nos Michelson, mas a gente tem aí essas participações especiais que nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que ia vê-los todos juntos vivos no mesmo episódio novamente depois do final de The Originals. E apesar do episódio não ter sido lá essas coisas, foi um momento muito especial pra mim. Ver Rebecca, Freya, Cole, Marcel, gente, todo mundo junto ali com a roupa, eu falei, meu Deus, que coisa é essa? E sem contar que a gente também teve a participação do Joseph Morgan, né, que faz o Klaus Michelson, que apareceu no lençol. Sim, ele apareceu no lençol, mas a gente viu o Klaus, não tem problema, é o Klaus e eu amo o Klaus, e pra mim o Klaus é lindo até no lençol. Mas aí nessa quinta temporada, como eu disse pra vocês, eu especulava que eles iam focar mais na história de The Vampire Diaries, então eu acho que as participações especiais seriam mais ligadas a esses personagens especificamente, até mesmo com a chegada da Caroline, que é de The Vampire Diaries, teve muita importância pra outra série, especificamente mesmo que ela tenha participado de The Originals ali no final. Então eu não duvido, gente, assim, de verdade, eu posso estar sendo muito iludida, mas eu não duvido que Delena aparecesse nessa temporada, e eu acho que ia rolar, não sei porquê, justamente por conta da Caroline, eu acho que a gente ia ter sim participação de Delena, e por isso que a filha ia aparecer e tal. Eu acho que eles tinham isso em mente, eu acho que eles tinham sim esses planos, mas obviamente que eles não vão falar. E assim, conhecendo a Nina e o Ian, eu acho que eles até topariam, assim, a Nina eu acho que toparia mais do que o Ian, mas o Ian também às vezes
ele fala muito do Daemon. Eu acho que eles topariam sim fazer, ou talvez aparecesse só a Helena, ou talvez só o Daemon e tal, mas, gente, eu não sei porque eu tenho muito sentimento que isso ia acontecer. Mas eu ia surtar de ver Daemon Salvatore novamente. Eu ia surtar de ver a Helena novamente. E o Daemon agora é humano, né? Então imagina vê-lo humano, seria bem interessante. A Bonnie Bennett é o meu maior sonho de consumo, sempre foi. Mas eu acho que ela não apareceria não nessa temporada, mas vamos se iludir que sim, né? Mas eu acho que não. Agora, uma personagem que eu acho que tinha tudo também pra participar de Legacy, já falei pra vocês assim desde o começo, é a Valerie, que é uma das únicas, se não a única, é a única, né? Da família ali, da Joe, que é das gêmeas, enfim, desse negócio dos gêmeos sifão. Não, dos bruxos sifão. Nossa, que eu confundi tudo agora. Vocês sabem quem é a Valerie, né? Ela foi uma peça extremamente crucial pro nascimento das gêmeas. E ela sabe bastante sobre a fusão e sobre tudo isso. Então, eu acho que a série perdeu uma puta oportunidade de não trazer a Valerie pra essa série. Eu adoraria ver uma interação dela com as gêmeas. Sobre o Lando Kirby, esse personagem que, na minha opinião, teve o pior final da série. Até o Ethan, que morreu e foi pra paz, teve o melhor final do que o Lando, né? Porque ele tá numa maldição, galera. Ele é obrigado a ficar ali no limbo e ele que é responsável por levar as pessoas pra paz, mas ele nunca vai poder ir pra paz. E fora isso, ainda por cima, a gente tem toda uma questão dele estar perdendo a sua alma aos poucos. Ele tá perdendo seus sentimentos porque ele mandou os amigos de volta ali pro mundo real e tudo mais. Então ele sabe que ama as pessoas, mas é como se ele não se importasse, porque ele não sente. Mas na minha opinião, eles até planejavam fazer isso com o Lando, mas não que fosse uma coisa assim de final. Com certeza, né, se baseando em tudo que Legacy construiu até hoje, certamente na quinta temporada eles dariam um jeito sim do Lando voltar pro mundo real. Provavelmente teria alguma treta, tipo, de recuperar a alma dele, ou dele começar a ser um vilãozinho, porque eu amei o Arya interpretando o vilão ali quando ele está como Malvar, simplesmente perfeito. Mas eu acho que a gente teria essa questão, assim, da Hope querendo ficar com o Lando, ele falando, não, minha filha, eu não sinto nada por você. Então a gente teria o retorno do Lando, eu aposto muito nisso. Mas como eles já estavam construindo todo esse rolê do limbo, eles precisavam meio que ajeitar o roteiro e dar coerência com tudo que estavam construindo, e por isso que o personagem teve o final que teve. Acho que outra questão que eles iam trabalhar nessa quinta temporada e que eu acredito que seria o maior plot é a respeito da arma que poderia matar a Hope. A gente tem essa questão dela mandando a arma pra Josie, mas porque é final da série. Eu acho que eles poderiam criar aí um plot de uma temporada pra outra, tipo, a arma sumiu, alguém pegou a arma, não sabe quem pegou a arma, então esse seria o plot da quinta temporada, com mais alguém que a gente não sabe quem, querendo matar a Hope, e eu acho que poderia até ser algum inimigo do Klaus, ia ser bem interessante. Ou talvez poderia ser algum dos outros deuses, né, porque claramente eles iam empurrar essa história por mais tempo, eu acho que isso tá claro, e é uma das maiores pontas soltas que a série deixou, porque a gente tem outros deuses ali dormindo no caixão, uma referência clara aos originais, né, aos Mikaelson, mas eu acho que eles iriam acordar alguns desses deuses todos, ou talvez somente um, depois de destruir o Ken, e essa seria também uma história para a próxima temporada. Para mim tá bem claro que eles iam seguir com essa história dos deuses, não com Ken especificamente, mas com os outros que estavam ali no caixão. Quem ia acordar eles, né, também seria um plot, tipo, sei lá, o Ben, ou a Hope, ou qualquer outra pessoa, a Jane mesmo, né, que é uma personagem que certamente também teria uma história para a próxima temporada. Inclusive, adoro muito uma teoria de uma galera aí que infelizmente não aconteceu, que é a respeito da namorada do Clark, que ele acaba contando a verdade para ela sobre o mundo sobrenatural, e foi o último momento que a gente viu o Clark, infelizmente. Porém, tem uma galera que fala que a namorada dele é uma deusa e ela tava escondendo ali e queria alguma coisa com ele. Então eu fico, meu Deus, seria incrível. Cara, eu fiquei muito decepcionada com a história do Clark. Eu acho que é uma história muito desperdiçada, e eu fico puta da vida de lembrar que o final do personagem foi esse final bosta dele agora sendo humano, namorando essa maluca que não tem nada a ver, ele tendo uma vida ali nada a ver, se conformando com isso. Mano, o personagem é incrível e a série fez merda, como sempre, né? Quem sabe a gente não tivesse o retorno do Clark na quinta temporada, quem sabe ele não teria roubado a arma que pode matar a Hope, seria uma grande reviravolta, não é mesmo? Mas uma ponta
ponta solta que ficou mesmo na série a respeito da tríade. A gente não sabe muito a respeito da tríade, nunca vai saber, a gente tem que aceitar. Mas por fim, eu gostaria de falar do casalzinho do momento, do casalzinho que certamente seria mais desenvolvido ainda na próxima temporada, que é o Jed e o Ben. A gente tem toda essa questão do Jed não sendo mais um lobisomem, mas certamente ele teria que ativar a sua maldição novamente. E a gente sabe que os lobisomens, né, eles têm essas coisas meio que puxam eles pra poder matar, né? Mesmo que seja por acidente, a gente acompanhou isso durante a série. Então eu acho que esse seria um plot pra próxima temporada, dos dois irem embora, de fato, e viver aí como casal, e o Jed ter que voltar porque sem querer ele matou uma pessoa e acabou ativando sua maldição de lobisomem novamente. Ou a gente ter alguma questão aí de ficarem empurrando pra ele matar alguém, pra poder ativar a maldição mais uma vez. Enfim, galera, eu acho que essa quinta temporada tinha muita coisa pra acontecer e eu acho que pensando assim como um todo, até com a chegada da Caroline, tinha muitas possibilidades, principalmente se eles fizessem uma ligação direta com The Vampire Diaries e não somente com The Originals, né? Querendo ou não, a principal é a Hope, então a gente acaba tendo um foco maior nos Mikaelson e na história deles, mas eu adoraria ver essa temporada que pra mim está claro que seria uma referência a The Vampire Diaries. Obviamente que eles fizeram esse final um pouquinho mais fechado, com um monte de gente chegando ali na escola, um final mais bonitinho, só pra encerrar a série mesmo, mas é claro que, de acordo com todas as finales de Legacy que a gente viu até hoje, que eles fariam um plot pra uma próxima temporada, então certamente a gente teria alguma coisa tipo wow acontecendo, sei lá, Hope virando fumaça, sei lá. Mas e você? Conta pra mim, o que você acha que aconteceria na quinta temporada de Legacy? Ai, gente, que triste, né? Eu sempre fazia esses vídeos especulando pra próxima temporada, mas a gente sabia que teria próxima temporada, mas agora a gente sabe que não vai ter próxima temporada e eu estou triste, porque Legacy é ruim, mas é bom e eu tô com saudade. E me deu saudade! Deu saudade, gente! Bateu saudade! Lembrei do tempo que a gente... Nossa, gente, essa música na minha cabeça do nada, socorro! Enfim, quando eu começo a endoidar é momento de finalizar o vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Dá aquele like maroto que me ajuda e muito, e todas aquelas coisas de final de vídeo. O que mais que falta? Vai lá me seguir nas redes sociais que eu estou sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!